Ok. Então, se você quiser falar brevemente um pouquinho aí, que você falou do PRF-UL, quando eles usam o termo PRF, PRFL, LPRF, são termos que cada um resolve usar. Quando foi criado em conjunto com o Chucrum e mais outro dentista, eles depois se desfazeram e aí cada um resolveu dar o seu nome, mas é tudo a mesma coisa para vocês encontrarem essa nomenclatura. Tudo está dentro do plasma rico em fibrina e ponto, tá? Quando a gente vai adquirir esse material para poder fazer ou a membrana para uma cirurgia de terceiro molar, ou o PRF líquido para cirurgia orofacial, que é muito usado hoje, que não é a nossa área, mas para vocês saberem o porquê do PRF líquido, tá? Que vai ter uma importância para a gente, mas para vocês saberem outros locais que ele está sendo aplicado. Então, nós temos 2 tubos. Nós temos o tubo vermelho e nós temos o tubo branco. Eu não vou entrar em detalhes em outras colorações de tubos, porque não é o nosso objetivo hoje, tá? Mas existem outras cores de tubo para que sejam identificados os ativos que tem dentro deles, tá? Então, o tubo branco e o tubo vermelho tem que ser gravado. Eles não têm ativos, nem anticoagulante, qualquer tipo de ativo. Eles são vazios, tá? Então, por quê? Porque a gente quer a coagulação, tá? Então, não adianta, o tubo vermelho tem linhas que falam, o tubo verde, né? Que o tubo verde vai fazer... Não, esquece. É tubo vermelho e tubo branco. No passado, usava-se o tubo vermelho em vidro puro. Hoje em dia não é mais permitido. Então, o tubo vermelho, ele tem um preparo de sílica por dentro e o tubo branco continua sendo de plástico. Por quê? Porque quando a gente põe na centrífuga, o sangue, quando ele entra em contato com essa parte que simula o vidro, ele entra num processo de coagulação. Quando entra no tubo branco, ele entra em outro processo de coagulação. Por isso que um fica na fase líquida e o outro fica na fase sólida. É pelo material que ele entra, que ele centrifuga, tá? É pelo material. Se tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, vocês fiquem à vontade. Deu para entender até agora? Tá tudo ok? Tá. Então, sempre, quando vocês forem comprar o material para poder aplicar, é tubo vermelho e tubo branco. Certifique-se que não tem nenhum aditivo, porque senão vocês não vão conseguir o objetivo que vocês querem. Outra coisa que eu acho importante, a gente tem uma variação de centrífugas no mercado, tá? Existe um estudo de uma doutora chamada Michele, que fez até um estudo sobre centrífugas, depois eu mando os artigos dela, e ela selecionou 4, tá? A diferença entre elas, que é a Intralock, que é a mais cara, né, é que elas não têm uma trava no diâmetro, no círculo onde tem a centrífuga. Então, ela não consegue ser transportada. Se você transportar ela, você corre um sério risco de desregular ela, tá? Então, por isso que ela fica tão cara. Isso é uma outra coisa importante, caso vocês queiram adquirir para ter no consultório. A outra coisa que muda muito, desculpa a minha voz, tá, gente? Eu tô um pouco rouca, mas acho que vai dar para entender. A outra coisa que muda é o raio que cada centrífuga tem. Por isso que cada uma pede 2.000 RPMs por 10 minutos, a outra pede, enfim. Aí vocês têm que selecionar a centrífuga e saber qual que são os RPMs e os minutos. Também existem linhas diferentes, onde todo mundo quer defender o seu e todo mundo acha que o seu é o melhor de todos. Tem um aplicativo
que faz uma conta, tá? É um aplicativo muito interessante porque a conta é complexa, que você pode pôr os RPMs e ele vai te dar o resultado dos minutos para o produto que você quer, tá? Acho que, quanto a isso, ok, acho que a gente chegou numa situação legal. Ok, nós selecionamos nosso paciente e o procedimento que a gente vai fazer. Se a gente for só usar membrana, a gente vai usar só o tubo vermelho, só relembrando. Se a gente for fazer um outro processo, porque o tubo branco, ele serve como uma cola, mas é bem complexo de usar no meio de uma cirurgia, né? Você põe a membrana, depois você goteja ali, mas é complicado porque você tem saliva, tudo. Eles até dizem que ele serviria como uma cola dessa membrana, que vocês vão ver que fica bem pegajoso na caixa de kit para membrana. Eles falam até que caixa intralock, enfim. Mas se vocês forem apenas fazer a membrana, vocês vão usar tubo vermelho, tá? Outro detalhe é, quando você vai fazer umas... bom, peraí, vamos voltar. Para que o tubo vermelho vai servir? Para membrana, tá? Quanto a ápice aberto, eu acho que você já comentou e vai comentar um pouquinho mais para frente, não é o objetivo. E uma outra opção seria você fazer uma técnica chamada stick bone, que você usaria os dois tubos, tá? Você usaria o tubo vermelho e o tubo branco, porque é uma sequência de procedimentos onde o tubo branco é fundamental para o término da coagulação e desse produto. Para que ele serve? Primordialmente, ele poderia servir até para outras coisas, mas a base é preservação, sem você ter que usar apenas o osso granulado, misturado com o sangue ali. Dá vontade de ver todo mundo, mas todo mundo apaga a câmera, né? Deve estar sem maquiagem, mas tudo bem. Eu acho que vocês têm que abrir a câmera aí, gente. Bom, então você poderia usar... temos uma solidária com a gente, ó, Andréia, o Adalberto. Beleza. Então aí você usaria a membrana para uma cirurgia, até usaria um osso sem estar misturando com essa membrana, mas eu acredito que ele é super enriquecedor, tá? Ele fica muito firme, muito duro, vou colocar essa palavra, quando você vai fazer o implante. Então, não sei se numa parendodôntica seria a melhor indicação, porque ele fica muito denso, né? E de repente prejudica um pouco a recuperação da parendodôntica. Ainda é sugestionável, mas não que horror, qualquer coisa assim. Não tem estudo, tá, gente? Eu tô só comentando. Mas eu acho que não, viu, Pri? Assim, pela nossa experiência clínica, a gente usa dessa maneira na cirurgia parendodôntica. E dá certo. E dá certo. Tá. Eu já não apliquei ainda, tá? Bom, eu acho que basicamente quanto à parte teórica disso, acabei já abordando, não sei se seria alguma coisa. Se alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida aí, a Priscila vai abordar bem essa parte técnica da venopunção, mostrar como é que é, e aí a gente vai colocar, né, o sangue aqui na... Já que ninguém tá de máscara, eu vou tirar. Tá bom. Na centrífuga. Eu ia falar na sequência que eu ia fazer, mas eu acho que eu vou fazer uma revisão dos materiais, tá? Então, assim, normalmente as empresas que vendem os kits pra gente, eles vendem os kits completos, tá? São empresas, hoje em dia, odontológicas, que têm um cunho odontológico. No passado era só casas cirúrgicas, médicas, né? Então, vamos lá. Nós temos alguns itens para fazer a venopunção. Inicialmente, a venopunção para PRF, ela sempre é sistema de vácuo. Ela nunca não sei se vocês já viram,
em hospital, você tem um scalp, ou butterfly, que eles chamavam no passado. Hoje em dia, scalp fica mais fácil. Que é um scalp até mais fininho do que esse. Eles puxavam da seringa e introduziam no tubo, tá? Isso não é uma venopunção sistema vácuo, tá? Então, para a PRF, tem que ser uma venopunção sistema vácuo, porque a gente tem pouco tempo de trabalho, tá? Principalmente no PRF líquido, tá? Então, nós temos o canhão, tá? Tá dando para todos verem? Tá? Nós temos essa parte que é o canhão. Nós temos o scalp, que ele é um scalp próprio para a venopunção por vácuo, tá? Nós temos, obviamente, o garrote, que hoje em dia facilitou bastante do que aquela borracha horrorosa, né? E, obviamente, um alquinho, né, para a gente higienizar o braço e um curativo, tá? Então, qual é a sequência que eu acho que seria prudente fazermos? A primeira coisa, pode parecer meio, digamos, piegas ou qualquer coisa assim, mas quando você vai funcionar a veia do paciente, você tem que não só ver, como sentir, porque nem sempre você vai visualizar, tá? Então, você às vezes tem um paciente um pouco mais obeso não, que tenha um bracinho um pouquinho mais gordinho, às vezes aquela veinha já não aparece. O outro item é, mesmo que ele não tenha aquele braço tão gordinho, ele tem uma veia legal, tal, mas é uma veia mais profunda. Então, o primeiro item é a sensibilidade tátil, tá? Vocês nem sempre vão bater o olho e ver que eu já olhei a veia da Elaine e falei assim, se você não tiver veia, eu te mato, né? Então... Foi a primeira coisa que ela viu, mas eu tenho uma muito boa aqui, que eu, normalmente, quando eu vou tirar sangue, eu escondo o que é no braço direito, eu mostro primeiro o esquerdo. Daí a pessoa fica sofrendo, eu falo, tá bom, vai, olha essa daqui. Que eu queria ter colocado isso vou tentar ver se eu consigo mostrar para eles. Eu ia te perguntar do aplicativo, se ele é bom mesmo. O aplicativo de ver as veias e o aplicativo das contas. O da veia, ele é legal, só que assim, vai ser para o começo. Vocês têm que criar... Sabe quando vocês ultrapassam o canal e falam assim, opa, agora chegou? Você fica tentando a patente e não consegue? É quase a sensação que vocês vão ter de conseguir identificar uma veia, tá? Quando ela estiver difícil. Eu peguei uma imagem aqui para vocês entenderem um pouco mais, mas eu não sei se vai dar para eles verem ou compartilhar. Vamos ver se eles conseguem ver. Vamos ver se a gente consegue ampliar. Eu vou mandar aqui. Ou manda para eles. Né? Eu mando aqui. Então, são veias principais para que a gente selecione qual veia que a gente pega. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do calibre da veia, eles continuam me ouvindo, né? Sim. Dependendo do calibre da veia, ou se você pega uma veia que está em transição, se vocês estão vendo aí no vídeo, elas têm pequenas válvulas nas emendas delas. Quando você pega isso nas válvulas, você tem um pouco de dificuldade. E tenta garrotear o seu próprio braço e você vai ver que às vezes a veia vai contínua e depois tem uma bolotinha, né? Você já percebeu isso? Parece que uma válvulazinha ali. A da Elaine eu não tô vendo daqui, mas tudo bem. Ela tem um elevadorzinho. Mas tudo bem, se funcionar ali não vai dar nenhum problema. Mas seria interessante não pegar ali, porque é uma válvula, né? Então ela pode querer dar uma fechada ali naquele momento, porque imediatamente a punção vai começar o processo de coagulação, tá? Esse é um item. Então, essas veias que eu estou apresentando para vocês, não a da mão, somente a do braço,
são as veias mais comuns da gente funcionar. Eu aconselho que seja, de repente, dessa veia cefálica para cima, tá? As de baixo são mais difíceis de visualizar. As mais comuns são a do meio do braço, a lateral e a outra lateral. São as mais fáceis de funcionar, tá? Outra questão que vocês não podem, que é importante, o porquê de funcionar uma veia adequada, é que quando você não funciona uma veia com um fluxo sanguíneo bom e uma veia com um calibre pequeno, por incrível que pareça, a coagulação não acontece, né? Eu já tive essa experiência algumas vezes. Então, você centrifuga, centrifuga, centrifuga. Você já teve essa experiência? Já. E centrifuga, e fala, vou pôr 20, 15, e aquilo ali continua líquido. Então, é complicado. Para grandes cirurgias ou grandes volumes de membrana, quando você funciona um braço, é ideal você evitar o outro. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo. Ele já começou o processo de coagulação. Então, aquele braço já está com a cascata de coagulação iniciada. Tá? Então, quando eles têm tubos grandes volumes, 16, 20 tubos para fazer enxertos bilaterais de seio maxilar, eles funcionam braços diferentes. Não significa que não dê para voltar para o outro, mas vai ser mais difícil, tá? Como a gente não vai usar essa quantidade, né, 16 tubos, a gente usa em média 4, 5, acredito que a gente não tenha grandes problemas. Mas caso você perca a veia do paciente naquele momento, você tenta o outro braço. A primeira pergunta para o paciente é: qual é o melhor braço seu? Todo mundo sabe responder, tá? A segunda, agora eu vou começar a sequência, tá? Didática, clínica, tá? Então, assim, a primeira coisa, planejei a minha cirurgia, vou programar que eu quero usar 5 tubos. O ideal é sempre deixar um tubo a mais. Você não sabe o que vai acontecer, se você vai deixar cair, se você vai contaminar. Sempre deixa um tubo a mais do seu programa, tá? Eu costumo... Tem um outro ponto, né, em relação a isso que eu acho que é importante, esse fato aí que a Priscila salientou, né, de você às vezes ter dificuldade na formação da membrana. Isso às vezes acontece, às vezes você vê que não forma a membrana que você gostaria, né? Você não consegue um PRF do jeito que você gostaria. Se você tiver a mais, você consegue manter o procedimento, porque você, mesmo não sendo o ideal daquele tubo, você tem outros tubos para pegar. Outras opções. Né? Se você deixar muito contadinho, você fica limitado e se der qualquer erro, você não tem o que fazer, né? Tem que posicionar de novo o paciente. Isso, daí seria toda essa complicação. Outra coisa importante também na hora do cálculo do número de tubos é que você tem que deixar os tubos equilibrados na centrífuga. Você não pode deixar, se você deixar mais tubos de um lado do que do outro, você já ia falar sobre isso, você vai ter problema também aí na formação, né? Então, na hora do cálculo, você também precisa levar isso em consideração. Bom, vamos lá na sequência, então, didática. Quando você for identificar a veia do paciente, eu costumo, a maioria costuma aconselhar, alguns sim, outros não, de você identificar ela sem luva, tá? É uma sensação tátil. Então, você garroteia, pede para o paciente abrir e fechar a mão, e aí você, com o dedo, identifica qual é a melhor veia. Identificou? Tem gente que faz uma marquinha, tem técnicas que manda você fazer vários pontinhos, enfim. Para quem está começando, se vocês se sentirem à vontade, faça mais ou menos um pontinho ou 2 ali. Eu não faço, porque quando a veia é para ser visível, ela está ali tranquila e você consegue identificar, mas é uma opção, tá? Então, garroteou, pediu para abrir e fechar a mão, segura a mão, tá? E aí identifica a veia que vocês vão pulsionar. Selecionou a veia que vocês vão pulsionar?
Vocês vão lavar as mãos, vão luva. E uma coisa que eu acho interessante, porque eu fiz técnica de enfermagem junto com o segundo grau. Hoje eu não mais faço isso, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Mas eu tinha a unha um pouco comprida, quem sabe muito comprida. E quando você vai fazer o funcionamento da veia, a sua unha tá comprida e pintada, e enfim, aquilo para o paciente dá uma sensação de sujeira, tá? Eu já ouvi isso. Então, infelizmente ou felizmente, vocês têm que ter as unhas cortadas, limpas. Pode até ter um esmalte, mas eu acredito que o ideal, porque você perde um pouco também a sensibilidade, a unha bate antes de você tocar nela, tá? Vou aproveitar o gancho da Elaine para acabar não esquecendo ali. Não, vou na sequência. Vamos na sequência, melhor, né? Então tá. Selecionou a veia, pôs o garrote, selecionou a veia sem a luva, marcou ali se você quiser ou visualmente, pôs a luva, usou o álcool. Primeira vez, você passa o álcool no paciente. Segunda vez, você volta o álcool no paciente. Aí você vai abrir o scalp. E aí isso eu vou fazer na prática para vocês, tá bom? Tá vendo essa coisinha cinza aqui? Tá dando para todos verem? Tá? Então, isso vai encaixar aqui no canhão. Aqui vou compartilhar minha tela aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue melhorar. A gente... Espere só um minutinho. Deu certo? Posso continuar? Eu estou aperfeiçoando aqui as minhas gambiarras de projeção, de estúdio. Ó, agora virou um estúdio. Olha que lindo! Vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Dá para ver? Dá. Tá. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês já vão estar de luva. O paciente vai estar garroteado, abrindo e fechando a mão, tá? Aí vocês vão abrir o scalp. Quando vocês abrirem o scalp, vocês vão encaixar esse canhão. Não tá dando certo aqui, né? Vão encaixar o canhão nessa parte. Deu para ver? Isso. Nessa parte cinza. Ela tem uma rosca. Certifique-se de que essa rosca esteja bem encaixada. Se você quiser abrir esse, depois eu tenho outro. É? Tá. Então, vou abrir para vocês verem aqui. Tá? Ó. Aqui tem um delay aqui, né? Mais para cá, nessa posição. Aqui. Vocês vão estar encaixando aqui
e rosqueando. Isso. Rosqueando o canhão, tá? Certifique-se que esse canhão está rosqueado, porque na hora da punção ele desrosqueia. E aí você perde. Na hora da punção ele desrosqueia e aí você perde o encaixe. Se você estiver no meio de uma coleta, já complica a sua vida. Outro local que escapa com facilidade é essa parte, tá? Então, também certifique-se de que ela esteja bem encaixada, tá? Não tem problema, porque você não vai estar reutilizando isso. Outra coisa importante é, quando você for pulsionar a veia do paciente, tem uma referência aqui, que é a parte... Entendeu? Tá. Que é a parte que tem uma aspereza. Ela tem umas bolinhas, tá? Então, você vai se apoiar aqui, nessas bolinhas, para elas não escorregarem, vai virar, né? Mas as bolinhas estão aqui. Você vai virar, tá? Aqui não tem grande dificuldade, porque você vai dobrar ela. E quando você tirar essa proteção, você já vai ver... Será que dá para aproximar? Dá. Não. Dá. Vocês vão ver que o bisel ele está voltado para cima. Se vocês fizerem isso aqui ao contrário, vocês não conseguem funcionar. Deu para entender? Então vocês vão ter que estar com o bisel voltado para cima, tá? Ok? Bom, canhão pronto. Certificou de todas as partes bem encaixadas. Deu uma internet, né? Travou aí para vocês também? Travou. Quer continuar assim? Sim, pode continuar aí. Tá. Que aqui essa parte já ficou clara, tá? Bom, então todos entenderam que o bisel tem que ser para cima, né? Tá. Vamos lá. Quando a gente vai pulsionar a veia, a gente sempre tem que dar... A gente não vai fazer assim. A gente não vai pegar... Vou usar o canhão como exemplo, tá? Vocês não vão fazer assim. Só um pouquinho. Ah, tá. Então, jamais vocês vão usar 90 graus. Jamais vocês vão usar muito perpendicular. Vocês vão fazer uma angulação de mais ou menos 45 graus. Eu sei que 45 graus é bem difícil de calcular, mas é mais ou menos isso. A ideia é vocês entrarem um pouquinho angulado e a hora que vocês entrarem, posso furar isso aqui? Pode. Na hora que vocês entrarem... Opa, não é para fazer isso, tá? Então, vamos lá. É que ele é duro. Na hora que vocês entrarem, vocês vão dar uma leve entrou, vão dar uma leve inclinada, tá? E assim, vocês vão manter ele na veia. Então, é assim, é mais ou menos o que a gente faz no acesso, né? Quando a gente faz a abertura coronária, o incisivo central, mais ou menos isso, né? Você tem que inclinar um pouquinho, depois você tem que corrigir essa inclinação até você ter o acesso à câmara, né? Se a gente fizer o percurso inteiro naquela direção, a gente vai sair aqui na vestibular, né? Que é a mesma coisa que vai acontecer. Você continuar nos 45 graus, você vai sair em outro lugar, né? Que não é o que você quer, né? Para você ter acesso à veia, você faz os 45 graus e depois você vai ter que mudar a direção para você seguir o caminho da veia, né? Exato. Bom,
Outra coisa que é assim, ah, tem até pessoas que preconizam usar tanto o tubo branco quanto o tubo vermelho na mesma centrifugação. E põe tanto tempo e depois, sei lá, o meu eu ponho 10 minutos. E, põe 5 e depois põe mais 5. Eu tive experiências ruins. Então eu prefiro fazer separado, tá? Outra coisa, que era o que a Elaine ia falar, você nunca pode pôr a gente podia ter uma foto da centrífuga, Pode pôr né? aqui, ó. Mostra aqui o filme. Então, a centrífuga por ser Então, por exemplo, eu optei por usar apenas 2 tubos, tá? De tubo vermelho. Eu optei por usar só membrana. Então, eu vou colocar um tubo aqui e um tubo aqui, ok? Vocês perceberam que eles estão angulados, tá? Se forem 2 tubos, ok. Vamos supor que eu optei por usar 3 tubos vermelhos. Eu vou colocar um outro tubo vermelho aqui. E aqui eu vou abrir um tubo. Vou colocar a mesma quantidade de água. Vou escrever controle para eu nunca me confundir. A mesma quantidade de água que eu colhi de sangue. E vou colocar aqui, tá? Eu nunca posso fazer isso aqui, ó. Em nenhuma das hipóteses. Eu nunca posso fazer isso, ou isso, ou isso. Esquece. Grava apenas que tem que ser pares e não pares, né? Eles têm que ser equilibrados, porque senão distribuir os tubos de forma que fique tudo equilibrado. Então, é importante você pensar nisso se você for fazer, por exemplo, em 2 etapas. Você vai colocar os tubos vermelhos e brancos, depois você vai tirar o tubo branco e continuar a centrifugação, você tem que pensar nisso também na hora de colocar. Porque o ideal é que você retire o tubo e não mexa nos tubos vermelhos que vão continuar a centrifugação. Então, é bom você já pensar nisso. Então, ao invés de você colocar os vermelhos de um lado e os brancos do outro, você já calcula para na hora que você tirar os brancos continuar equilibrado, né? Porque se a centrífuga trabalhar de forma desequilibrada, a centrifugação não vai ser adequada, você não consegue... primeiro que ela vai estragar. Estraga né? a centrífuga, mas para o seu Segundo que seu objetivo não vai ocorrer. Vocês entenderam essa parte? Sim? Beleza. Então, tá. Vamos voltar com os nossos tubos aqui. Então, eu me preparei para fazer a coleta do PRF. E eu vou optar hoje por membrana e por stick bone, tá? Então, vamos lá. Lavar as mãos, ter sempre as unhas cortadas, se paramentar, obviamente, luva, touca, máscara, isso é óbvio para todos. Uma coisa extremamente importante. O braço a cadeira da doutora Elaine não tem braço. Algumas têm. Existe uma grande diferença quando você vai pulsionar a veia. Eu vou ficar até mais longe aqui. Entre você, imagina você no braço de uma cadeira, você concorda que o paciente ele vai estar com o braço ligeiramente inclinado? Quando vocês vão colher sangue no hospital, vocês estão com o braço assim. Então, se você tiver com o braço ligeiramente inclinado, quando você for fazer aquela pulsão de 45 graus, você tem um problema, né? Porque você vai transfixar aquela veia, né? Outro item que eu não sei se vocês já passaram pela experiência,
pulsionou, inchou, esquece, tira dali, você já furou aquela veia, já estourou ela, acabou. Todo mundo já deve ter passado por isso em alguma coleta de sangue. Esquece. Pulsionou, não veio um fiozinho de sangue no scalp, onde ele vai vir mais ou menos até aqui. Ele vai vir mais ou menos até aqui. Ele não vai encher automaticamente aqui, porque ele é um sistema de vácuo. Então, ele só vai encher na hora que eu colocar o tubo, tá? Então, pulsionou e viu que o sangue veio até aqui, pronto, peguei minha veia. Aí, estátua. Não mexa para lá, não mexa para cá, não mexa para cá e nem para cá. Quem tiver auxiliar, eu aconselho a você mesmo manter. Quem não tiver, vai ter que criar uma habilidade imensa em colocar um esparadrapo aqui. Aí tem que deixar esse esparadrapo pronto e não tirar ele com a boca, com qualquer coisa assim na hora que você for fazer. Mas você pode também apenas segurar? Pode apenas segurar. Só que o grande problema de você segurar é que você tem isso aqui. Aí você segura isso aqui e isso aqui. Tá. É um pouco difícil. Tem que criar um pouco de habilidade. Dá, mas tem que treinar bastante. Mas você faz de que maneira? Eu tenho uma auxiliar que só põe o tubo aqui pra mim. Ah, tá. O resto eu seguro, eu não ponho a fita. Porque o paciente se comporta pior. Ele se mexe. Tá. Né? E então ele pode dar uma mexidinha no braço e aí não dá certo. Outra coisa importante é a grade sempre estar perto de você. Como o processo de coagulação ele acontece com o atrito com as paredes, aí sua secretária pega aqui e põe na grade. Você começou o processo de coagulação, né? Então é tirar e colocar. Eu boto um terror nelas. Se você balançar, vai dar tudo errado. Então, tirar e colocar, tá? O PRF líquido, ele tem 15 minutos para você trabalhar. Depois ele começa a coagular. Então, quando você for fazer, o ideal é centrifuga primeiro vermelho. Se você for fazer o stick bone, né? Centrifuga primeiro vermelho e depois o branco, tá? Será que eu esqueci alguma coisa? Acho que não. Acho que foi tudo, né? Agora vamos para a prática? Vamos furar a doutora Elaine, tá todo mundo feliz. Vocês estão vendo que eu dou sangue por vocês, né? Não, põe o garrote, faz todo o serviço, solta o garrote, tira o scalp e põe o adesivo. Eu acho que eu acabei falando ao contrário. Deu para gravar? Sim. Quer que eu repita? Não. Ok. Então tá bom. Então, vamos lá. Olha como eu tô boazinha. Ó, só que veio a boca, eu tô na ela. Gente do céu, agora só falta errar a veia da Elaine, né? Ela tava até melhor. Uma sumida aqui desse lado. Não é? Só de nervoso, né? Atenção, não é assim? Deixa eu só te falar uma coisa. Você quer que eu te ajude a pôr os tubos? Pode ser. De repente aqui dê até para... Vamos tentar. Se não der... Você pode usar esse scalp mesmo? Posso. Tá. Não tem problema nenhum a gente não contar. Eu não pus o... Bem que eu pus o vácuo, mas acho que não tem problema nenhum. Esse é um pouco diferente do meu. Ele solta aqui. Não posso nem te ensinar sobre isso, como ele funciona. Porque você sempre usa o... Deixa eu ver onde ele está. Senão eu vou fazer você jorrar sangue. Haja assim. Aqui. Garrotei. Tá. Puxei, tá muito apertado. Não, paciente. Ó, a veia dela tá ótima, né? Tá ali na cara do gol.
Quando eu tô sozinha, eu sempre deixo o máximo. Tá por mal, não, tá um pouquinho mais alto. Não, eu Só acho pra que... não ficar dobrado. Não, mas ele tá retinho. Ele tá... acho que é assim mesmo. Vamos lá. Gente, vocês soubessem como eu adoro isso. Sério. Então, o que que eu faço? Sempre deixe tudo à mão. Normalmente eu ponho numa cubeta estéreo todos esses itens. Isso aqui, tá? Então, eu já abre e fecha a mão, abre e fecha a mão. Ela tá quase roxa, tá, gente? O braço dela tá ficando em necrose. Aí você tenta deixar retinho, né? Assim? Aí, isso. Aí, o que que acontece? Lembra? Você vai passar uma vez, sujo, vai passar outra, tá? Você já identificou sua veia, tá? Eu vou trazer o tubo mais perto de mim, porque eu tô sem auxiliar, tá bom? E aí, ó, lembra que eu falei 45 graus? Vocês estão vendo? Então, a gente vai pegar, vai entrar. Nossa, ela tem veia, né? Ó, sangue até arrasou. Aí, olha aqui, ó. Será que eles vão Tem ver que aqui? dizer que ela é boa, viu? Tem Não que... senti praticamente nada. Só que outro detalhe que eu tenho que explicar para vocês. Ele tem que ficar para baixo. Vê se você consegue mostrar. Tá de ponta cabeça para vocês, né? Ele tem que ficar para baixo, tá? Deu para ver? Dá para ver aqui? Dá. Tá? Tem pacientes que vai mais rápido, tá? Às vezes jorra. Vocês vão ver. Você vai querer centrifugar depois? Sim. Pode fazer um de cada, né? É devagar, né? Tomou água hoje? Pode nada, de verdade. Você sabe que influencia? Né? Tem que explicar para o seu paciente que tem que tomar água. Tá indo devagarinho, mas vocês estão vendo? Se eu Queria dizer que levantar. meu sangue não é muito bom, né, gente? Tô percebendo. Não, não, é porque ela não tomou água. Tá? Mas tá indo. Será que vai encher tudo? Tá bom, né? Vou fazer a demonstração. Tá? É? Tá bom? Acho que Tá. Sangue esse. tô dando sangue, mas não quero uma moça. Olha lá. Tá dando pra ver? Tá doendo? Não. Não. Eu vou mostrar as fotos. Ele deu uma... deve ser isso. Mas normalmente, às vezes, dá uma jorrada, assim, sabe? Tem paciente que... Aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Você já deve ter visto que você chama o cara, né? Tá dando para ver, gente? Sim. Bom, acho que deu. Outra coisa importante também é na hora de colher, colher mais ou menos a mesma quantidade nos tubos. Né? Então, se você colhe muito mais de um que de outro, ele Fica vai dar difícil, um desequilíbrio ali na centrífuga também. Ó, acho que... Vai um pouco mais, não vai? Uhum. Sempre pôr um pouco para baixo, tá? Que ele vai... Ó, acho que deu. Foi igual? Dá uma parada aí. Deu? Deu, né? Ok. Tá? Aí a gente vai pegar aqui. Vai por aqui. Vai acertar o garrote. Vai puxar. Vai puxar do meu mais. Né? Aí vocês vão. Deu uma apertadinha.
né? Ó, não ficou quase nada de furinho. Eu tô manchando você mais de sangue do que... É ótimo. E a gente... Você viu que tem tudo na mão? Gente, tem que ter tudo na mão. Se não tiver na mão... Isso aqui é uma pinta minha, tá? Isso tudo é pinta. Fica complicado, tá bom? Eu vou mostrar uma sequência, se vocês quiserem. Sim, ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Como ficou, né? A gente colheu, ó. Deixa eu pôr isso aqui de lado um pouquinho, peraí. Você vai compartilhar, você já conseguiu ver como compartilhar as fotos? Só para vocês conseguirem visualizar, ó. Estão vendo? Os dois tubos têm mais ou menos a mesma quantidade de sangue, né? Então isso é importante. A manipulação sempre tudo com muito cuidado. Todos esses detalhes aí que a Priscila trouxe para vocês são detalhes bem práticos do dia a dia de quem faz, né? Que são pontos importantes para a gente levar em consideração. No começo, às vezes, a gente fica meio perdido, assim, porque são muitos detalhezinhos, mas eles que fazem diferença para o resultado final, tá? Agora, se quiser ir lá para o computador, a gente deixa eles ver, a gente manda eles verem, assim. A gente mostra as fotos do seu. De que forma assim? Puxa aí uma cadeira para você. Só para a gente usar o som aqui, mas a gente compartilha a sua tela, tá? Para vocês verem como a Priscila é uma pessoa dedicada, como eu tinha dito para vocês, ela fez ela fez um trabalho profissional, contratou um fotógrafo, fez tudo super bonito. E até já pedi autorização para ela para usar o filme que ela fez quando foi falado desse tema. Ficou super bonito. Então ela vai mostrar para vocês um pouquinho, relembrando aí a técnica de como a gente vai fazer agora a parte da centrifugação, né? Então, a minha centrífuga Deixa eu só fechar ele aqui, senão eu acho que eu não vou ter onde... Isso. A minha centrífuga é essa. Aqui eu vou passar para aqui. Aí aqui eu estou simulando a venopulsão. Venopulsão com o tubo branco. Venopulsão com o tubo vermelho. Todos eles colhidos. Né? Aí eu pus 2.000 RPMs 10 minutos para o vermelho, né? Aí simulei aqui colocando, tá vendo? Eu tô pondo 2 naquele ângulo que eu falei para vocês. São bastante fotos, tá, gente? Então eu vou passar um pouquinho rápido. O branco, até a gente poder, ó, os 4 divididos de forma uniforme, tá? Ou todos eles juntos. Como eu falei, nem sempre eu tenho boas experiências assim, tá? Fechando a centrífuga e planejando. Aqui é o que a gente tem do tubo vermelho e aqui é o que a gente tem do tubo branco. Não tem muita diferença no aspecto, mas se você deitar um pouquinho, você vai perceber. Aí aqui eu tô removendo a membrana do tubo. Olha o tamanho dessa membrana, que linda, que não vai ser o que vai acontecer com a sua. Mas tudo bem. De novo, ela tá querendo dizer que meu sangue não é bom. Não é. É que a gente colheu um pouquinho. Bom, enfim, olha como fica. Nós não usamos essa parte para baixo, mas fica muito legal, tá? Então, só interromper um minutinho, acho que é bom eu colocar já para centrifugar, né? Sim, porque é senão importante ele a vai gente coagular. centrifugar logo em seguida. Então eu vou colocar aqui. Aí a gente tem a membrana aqui, tá? Aí a gente tem, você já explicou a caixa, como é que funciona? Sim, eu mostrei um pouquinho para eles na última aula, a gente fez uma demonstração de cirurgia parendodôntica, mas pode falar. Bom, aqui já é o PRF líquido, a gente pega com uma pipeta, aí a gente põe a membrana na caixa, tá? Aí a gente põe várias membranas nessa caixa, ela tem esses furinhos.
Depois que você coloca várias delas na caixa, você põe uma placa que mede, que pesa 180 gramas, que é o suficiente para pressionar a membrana e fazer com que ela desidrate. Aí você põe algumas, tá? Essa eu escolhi de vidro para poder aparecer. E elas ficam até dessa forma, um pouco transparentes aí no vidro. Terminou a membrana, você as remove, tá? Esse é o processo do stick bonnet. Se você fosse usar só a membrana, pararia por aqui, tá? Daqui para frente seria o processo da confecção do stick bonnet. Aí você separa as membranas que você vai usar, tá? Dependendo do tamanho do enxerto que você quiser. Você pega uma tesoura e começa a picotar ela o máximo que você puder, tá bom? Picotando ela, você separa o osso, tá? Aí você tem ela picotada, o osso separado, tá? Até chegar o momento de você misturar o osso. Já deixa o seu PRF pronto, porque ele tem 15 minutos para ser preparado, senão ele começa a coagular, tá? Ele é bem líquido aqui, vocês estão vendo. PRF líquido, né? Isso, PRF é líquido. Aí você tem osso membrana, PRF em mãos. Tá? Aqui dá a impressão que esse aqui foi um erro de foto, mas ficou muito bonita, mas não vai entrar. Porque você não mistura o PRF líquido antes de misturar o osso com a membrana picotada, tá? Então vamos passar para o próximo. Eu acho que tem alguma da membrana sendo picotada. Não. Então vamos voltar. Então assim, a ideia é que você misture a membrana com o osso. E depois disso, você pingue o PRF líquido, tá? E aí você vai começar a juntar eles, de repente de uma forma redonda, de uma forma quadrada, mas a forma quadradinha retangular é a melhor forma. Aí você vai aglomerando eles e ele vai criando essa consistência, tá? A ponto de, no final, você ter isso aqui. É uma consistência forte que se você balançar assim, ele não se desfaz. Tá vendo? Estão conseguindo ver? Olha que lindo esse daqui. Ficou bonito, né? E essa é eu tentando fazer uma de modelo, que eu não vou poder pôr na monografia, que pena. Ah, coloque. É, né? O vídeo eu não sei se eu consigo localizar ele aqui, que foi bem legal. Mas enfim. O vídeo é só propaganda mesmo. Mas eu acho que o legal foi isso. Passou muito rápido, gente? Não? Tranquilo? Não. Depois, Não, tranquilo. se vocês quiserem, dá pra... Eu vou fazer um material escrito, tá? E eu mando. Pode deixar, tá bom? Alguma dúvida? Cri, 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 cri. E aí, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa para Priscila? Aproveitem agora. Que eu tô fugindo para atender o tal do fugir. Evandro chato, meu paciente chato, que só quer horário das 5 horas da tarde, tô brincando. Alguma dúvida por enquanto? É uma coisa muito nova para criar dúvida, porque é a prática, né? Sim. É a prática que tira a dúvida. Eu vou mandar os aplicativos. Eu te mandei os aplicativos? Mandou. Você compartilha com ele? Compartilhar. Que é um que dá para você ver a sombra, só que aquele que eu te mandei é pago. Tem um mais barato, só que eu testei. Não é bom. É um aplicativo que você com o celular consegue ver a sombra das veias e daí facilita, né? Eu aqui no consultório, eu sempre contrato uma técnica de enfermagem que vem, ela me cobra R$100 aqui para vir fazer essa coleta. Eu prefiro, por quê? Porque ela com certeza tem uma experiência que eu não tenho, né? Eu nunca fiz nenhuma, né? Então, assim, eu vou... E concordo que tem pacientes que são complicados. E assim, nessa situação que o paciente está de ter que fazer um procedimento cirúrgico, passar, né, pela coleta sanguínea, ele sempre está mais tenso, fica mais difícil localizar as veias, né?
Então, assim, eu acho que a gente tem habilidade suficiente para isso, a gente faz coisas, né, até Mas eu mais acredito que seja elaboradas, coisa de prática. mas a gente precisa Tem que desenvolver ter a tempo de prática, cadeira, né? né? Exatamente. Então, você teria que treinar os seus próprios pacientes, aí eu opto por contratar a técnica, mas é interessante você saber, porque nem sempre às vezes eu não consigo. Na quinta-feira eu vou fazer um procedimento de revascularização que eu vou utilizar, mas como é à tarde, ela trabalha à tarde no hospital, ela me indicou uma colega. Então, nem sempre a gente consegue com quem a gente quer, então aí você tem essa facilidade, tá? Tem uma pergunta aqui, ó, da Isadora, só para reforçar. O tubo vermelho é para membrana e o branco para o PRF líquido, certo? Exatamente. E por quê? Porque o tubo vermelho tem um revestimento de sílica que imitaria um vidro, tá? E o tubo branco, ele é de plástico. E quando eles na centrífuga, eles entram em contato com o tubo, eles coagulam de forma diferente, tá? Então, não dá para querer no tubo branco uma membrana, nunca vai conseguir, né? Porque é por isso que ele fica líquido e o outro não. O que acontece é que se você deixar o líquido aqui por um tempo, depois ele vai Ele até coagula, mas né? ele não tem as mesmas composições. Não tem a mesma composição, mas ele vai aglutinar, vai até parecer uma membrana, só que ele não vai ter aí as características necessárias. Então, ficou até bonito, viu? Que o sangue é bom mesmo. Opa! Dando pra Morena ver? sangue bom aqui. Ó, vou dar uma viradinha, tá? Ó, é que aí misturou. Tudo bem. Você ia fazer alguma... Não, já vou fazer, mas é só Mas para é eles super entenderem líquido. que tá líquido, né? É. Na prática. Na prática a gente fez besteiras. Então, como eu pus só 2 tubos, agora eu vou fazer o que a Priscila falou, né? Vou colocar Um controle. controle com uma água. Bom, gente, então é isso. Acho que a minha participação está encerrada. Mas se quiser mandar, o meu WhatsApp está aberto, tá? Ou e-mail, ou entrar no site, fica tranquilo. Que Ó, só para vocês observarem aqui, então, ó, tô pegando um tubo com água que tem a mesma quantidade de sangue e vou colocar lá só para equilibrar a centrífuga, porque eu centrifuguei por 5 minutos e vou fazer mais 7. Na minha centrífuga, eu uso uma velocidade de 2,550, 12 minutos. O tubo vermelho para formar a membrana. Então, vou melhor, né? Para a gente visualizar, tá? Bom, então, o que eu deixei separado aqui? A gente tem a caixa, né? Que a gente vai fazer aqui a membrana. Então, a gente pode ver aqui na caixa, como eu já tinha mostrado para vocês, ela tem a placa, né? Que é um peso, como a Priscila falou, de 180 gramas. Ela é perfurada aqui, que é para conseguir, né? Na hora que pressiona a fibrina aqui, formando a membrana. A gente pode usar como um plugzinho aqui também, tá bom? E esse conjunto todo, ele costuma vir junto quando a gente adquire, né, esse kit para fazer PRF, vem a caixa, né, que é uma caixa perfurada, vem essa espátula que a gente usa para misturar, essa tesoura curva, que essa curvatura que ela tem aqui, ó, ela é super interessante para na hora que a gente vai cortar e separar ali a membrana da parte das plaquetas, vocês vão ver aqui. E essa pinça, que é uma pinça bem fininha, ó, a gente consegue ver aqui, que ela é excelente também para a gente pegar de lá de dentro, tá? Com o kit de PRF, quando a gente compra os tubos, tudo vem também essa pipeta, que também a gente usa para usar o PRF líquido, tá? Bom, então, ó, vou mostrar para vocês aqui, recapitulando. Esse aqui é o líquido, que ele ficou vermelho, né? Aquela hora que a Priscila mostrou para vocês que ele estava na fase líquida, aqui. E aqui no tubo vermelho, a gente tem a membrana formada, tá bom?
Então, eu vou pegar aqui a membrana, vou passar para cá. Eu vou tirar essa bandeja um minutinho aqui, só para vocês conseguirem ver o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou pegar aqui a membrana para vocês verem. A gente tirou pouquinho sangue, ó, mas mesmo assim a gente conseguiu, ó, a formação. Conseguem ver aqui, né? Da fibrina. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui, ó. Então a gente separa a parte vermelha, a gente fica só com a parte da fibrina mesmo, que é a parte clara, né? Só para vocês visualizarem bem. Consigo dar um zoom aqui. Tá? Conseguem ver? Melhorar aqui, né? Fica melhor assim? Para visualizar, não? Reflete um pouquinho, né? Mas... Bom, então essa aqui é a membrana, tá? Então a gente tem como opção deixar aqui e aí a gente coloca o peso para formar a membrana, ou também a gente poderia optar por colocar aqui e fazer um pluguezinho, tá? Como a gente tirou só um tubo, né? Eu vou fazer aqui só a membrana, não vou fazer o plugue, tá bom? Então, a gente coloca e aguarda um pouquinho que ó, vai formar a membrana, tá bom? Enquanto isso, a gente vai já colocar aqui na cubeta, ou pode ser numa placa de Petri, né? Eu vou usar esse osso aqui da Strauma, um Cerabone, para demonstrar para vocês. Esse osso eu utilizei numa cirurgia, então o que sobrou eu estou usando aqui para a gente fazer a demonstração, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o osso, tá? Formado aqui. A Priscila comentou com vocês, né, que o ideal para você fazer o stick bone é você primeiro misturar a membrana picotada e depois você coloca o PRF líquido, né? Vocês estão vendo se está gravando? Tá sim. Então tá. E depois a gente coloca o líquido. Isso é para facilitar, quando a gente coloca o líquido primeiro, ele começa a ficar mais gelatinoso e aí é mais difícil de incorporar a membrana. Então, por isso que a gente faz dessa maneira, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, o osso já. Deixa eu ver como está a minha membrana aqui, se ela já formou. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente tem a membrana já formada, tá vendo? Então, agora já tem a fininha aqui, na espessura que a gente precisa. A gente tirou só um tubo, né? Por isso que a gente tá só com essa membrana. Mas a gente, se tivesse planejando fazer, né, para essa cirurgia aqui, eu vou usar até o meu modelinho que a gente fez a nossa cirurgia parendodôntica aqui. Então, pensando em preencher essa região, o que a gente faria? A gente teria que ter um pouquinho mais, né, para a gente conseguir preencher aí adequadamente, tá? Então, em geral, a gente costuma tirar, eu costumo tirar para uma cirurgia parendodôntica, em geral, em torno de 3 tubos. 3 ou 4 tubos para fazer a membrana, tá? E assim, eu costumo centrifugar tudo junto. Eu costumo centrifugar tudo junto, o tubo vermelho com o tubo branco.
E se você trabalhar rapidamente, mesmo que você coloque pelo mesmo tempo, os 12 minutos, o tubo branco ele vai continuar líquido. O que acontece é que depois, se você deixar ele aqui na bancada, ele vai se aglutinando, né? E ele forma como parecido com uma membrana também, né? Embora ele não tenha as mesmas características, né? Mas a aparência dele é como de uma membrana. Desculpa, a gente tocou o telefone aqui, né? Então vamos lá. Eu vou cortar essa membrana aqui no meio para a gente ficar com um pedacinho para cobrir, embora ele não vá ser o suficiente para a gente ali, mas só para a gente poder demonstrar. Então esse aqui eu vou deixar guardado aqui, que a gente vai usar daqui a pouquinho. E esse aqui eu vou picotar, tá? Então a gente vai fazer essa fase aí do picote para misturar junto com o osso. E essa tesoura sendo curva, ela ajuda também nessa fase do picote, ó. A gente consegue apoiar aqui e fazer esse picote. Quanto mais a gente picotar a membrana, melhor, porque melhor ela vai se incorporar aos grânulos do enxerto, então vai ficar melhor. Então, vamos picotar bastante. E a gente vai, então, misturar aqui a membrana com o enxerto ósseo. Quando a gente trabalha com implante, a gente dá preferência a usar o BIOS, que é um osso que a gente tem excelentes resultados, né, para esse tipo, pro resultado que a gente espera. Quando a gente faz cirurgia parodôntica, o Cerabone, que é um osso que tem um custo muito melhor do que o do BIOS, ele tem um excelente resultado. Por quê? Porque o tipo de formação óssea que a gente quer ali, ele é diferente. Então, a gente não tem necessidade de investir num osso que custa mais, o dobro praticamente, sendo que a gente consegue trabalhar e ter o mesmo resultado com um osso que tem um custo menor. Então, para a cirurgia parodôntica, ele tem apresentado excelentes resultados. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou pipetar um pouquinho do líquido, tá aqui. Lembrem-se que ele tá vermelho porque misturou um pouquinho aquela hora, né? Mas normalmente quando a gente pega aqui, ele é clarinho, igual vocês viram nas fotos que a Priscila mostrou, tá? Então vou adicionar aqui. Tá? Para a gente verificar aí a formação dele, tá? E aí, se a gente estiver trabalhando num caso, por exemplo, de cirurgia parendodôntica, aqui, como é esse caso que a gente já fez, né, a parte toda da cirurgia na última aula, agora a gente vai ver essa questão aí do preenchimento. Então, a gente vai levar aqui na região. Então, veja como ele fica compacto assim, né? Como fica mais fácil a gente trabalhar. E eu gosto de usar aqui esse colador de molde para fazer a compactação ali na região. Então, a gente vai colocando aqui. Novamente.
A gente vai fazendo todo o preenchimento da cavidade óssea. Fazer de novo, né? Tá, ó. Então, preenchendo bem aqui toda a cavidade com enxerto. Alguém está perguntando alguma coisa aí? Alguém consegue? Não, ninguém perguntou, não. Tá. Fiz um barulhinho aqui, achei que tinha saído no bate-papo alguma pergunta. Tá bom? E depois que a gente coloca, então, todo o enxerto, a gente cobriria toda essa região com a membrana. Nossa membrana está pequenininha aqui, mas a gente vai conseguir visualizar bem aqui, ó. Né, que a gente teria que cobrir tudo. E o ideal era uma membrana maior, que a gente conseguisse cobrir todo o defeito ósseo. Fiquei querendo economizar no sangue, né? Aí ficou com uma membrana pequenininha. Mas aqui a gente vê já a membrana cobrindo tudo, né? E a grande vantagem que a gente tem em fazer essa técnica é que na hora que a gente posicionar, a gente fica de novo aqui, né? A margem de Professora, Oi. essa membrana é aquela parte vermelha que você cortou e separou? É a parte branca aqui, aquela parte mais gelatinosa, amarelada, que ficou no tubo vermelho. Porque quando a gente faz a centrifugação, ele separa, né? E aí vai ficar uma parte vermelha embaixo. A gente tem uma parte vermelha aqui embaixo. E essa parte que você está vendo aqui, ó, mais clara, tá vendo? Tem um vermelho bem escuro no fundo e um vermelho mais claro, né? Essa parte vermelha mais clara, quando você tira da centrífuga, está amarelado. E essa membrana, ela é amarelada também. Na hora que a gente manipula, né, que eu pego aqui de dentro e puxo a membrana, ele mistura com o sangue que está embaixo, né, com as plaquetas, e aí ele vai ficar essa cor avermelhada. Mas a membrana é uma cor mais begezinha, assim. É a mesma membrana que você misturou com o osso. É a mesma membrana que eu misturei do osso, exatamente. É um outro pedacinho. Isso, eu cortei aquela, né, e estou usando um pedaço aqui para vocês visualizarem, e o outro pedaço eu misturei com o osso. Entendi. Então, a grande vantagem que a gente tem é cobrir toda a loja óssea, tanto com enxerto como com a membrana, e impedir a invaginação da gengiva aqui, e isso vai oferecer um reparo melhor, né? Então, depois a gente vai posicionar o retalho aqui e fazer a sutura, tá bom? Se eu quisesse trabalhar com o PRF para um caso de revascularização, por exemplo, como que eu poderia fazer? Da mesma forma que a gente viu aqui, né? Fazer a membrana da mesma forma, e aí a gente cortaria um pedacinho para colocar dentro do canal. Ele vai servir como uma matriz, onde as células vão se depositar, e em cima do coágulo a gente pode pôr outro pedacinho da membrana, e aí apoiar o MTA por cima disso tudo, tá? É o que eu vou fazer na quinta-feira. Vamos ver se eu consigo filmar. Como o menino tem 6 anos, eu não sei se eu vou conseguir fazer, né, realmente, se eu conseguir filmar todo o procedimento, porque eu vou ter que trabalhar mais rápido com um garoto pequeno, né? Então, vamos ver. Essa membrana vai dentro do canal. Dentro do canal. Então, ó, só para mostrar aqui para vocês como seria, eu vou tirar ela daqui. No osso. Eu perguntei para você uma vez que eu tinha visto um curso do professor Machado e ele falou sobre isso, só que eu não tinha entendido direito. Ah, tá. Então, ó, daí o que você faria? Você pegaria essa membrana aqui, e a gente cortaria, né? Deixaria ela mais compridinha, assim.
Tá? Então, ó, tem um fragmento aqui que eu vou colocar dentro do canal. Né? Então, vamos imaginar aí que a gente está trabalhando com o canal aqui, eu colocaria a membrana lá dentro. Então, a gente ficaria com uma situação bem semelhante ao que a gente está vendo nesse tubo. Ó, o sangue lá dentro, que eu estimulei, e a membrana ali no meio do canal, certo? E aí, eu usaria um outro pedacinho da membrana para cobrir a região do coágulo, para selar. E por cima disso, colocaria o MTA, tá? Então, dessa forma, a gente tem uma matriz de fibrina já, o que é o nosso início do processo de formação tecidual. Então, já tem essa matriz ali, onde as células que estão vindo junto com o coágulo de sangue, as células podem se depositar e a gente pode conseguir um processo mais favorável. Então, seria para fazer a revascularização. Alguma dúvida aí? Gostaram aí de ver como funciona? Nossa, muito bom. É muito fascinante trabalhar assim, eu gosto bastante, eu tenho usado em muitos casos, né? A gente pode usar em qualquer situação, pode usar em extrações convencionais. Quando eu faço extração e onde a gente vai planejar um implante depois, eu costumo já fazer todo esse procedimento no momento da extração. Então, mesmo que eu não coloque um enxerto ósseo, em algumas situações acabo não colocando, eu coloco a membrana preenchendo o alvéolo e a gente já tem um reparo melhor, né? Se a gente pode programar com o enxerto, a extração com o enxerto, a gente também tem um prognóstico depois mais favorável para a colocação do implante. A gente sabe que não é necessário em todos os casos, né? Mas tudo que a gente pode fazer para favorecer, né? A gente usa, né? Se o paciente pode pagar por esse custo, a gente vai trabalhar de uma maneira mais certa, né? Então, isso tudo a gente pode apresentar para o paciente. A Isadora fez uma pergunta. A membrana na loja cirúrgica é só cobrir mesmo e depois suturar o retalho? Exatamente, daquela forma que eu mostrei. A membrana, pus o retalho em posição e aí eu faço a sutura. Tá? Muitas vezes, quando a gente tem uma retração, eu costumo deixar a membrana bem na região cervical, às vezes ela fica até um pouco exposta. Isso faz com que o tecido gengival ele fique aderido naquela região e não tenha uma retração. Então, uma outra vantagem da gente trabalhar com a membrana de PRF é essa, que a gente diminui bastante a probabilidade de retração, mesmo que a gente faça uma incisão intrassutular, tá? Então, tenho trabalhado aí em todas essas frentes e realmente é fascinante, é super interessante a gente trabalhar assim, tem resultados muito positivos, né? E eu queria mostrar aqui para vocês, né, farei compartilhamento, então eu vou mostrar aqui, ó, mas só para vocês verem como esse aqui é o tubo branco, mas ó, vejam como ele virou uma gelatina, ó. Estão vendo aqui, ó? Ele virou uma gelatina, não tá mais líquido, ó. Então até parece uma membrana, né? Fica na mesma consistência, porém a gente sabe que pela forma que acontece a coagulação aqui, a gente tem propriedades diferentes. Então, por isso que a gente usa do tubo vermelho, que a gente vai ter uma matriz, né, uma organização da matriz, que foi o que vocês leram aí no artigo. Né, o artigo, ele trazia bem isso, né, dividindo aí, fazendo uma evolução dos agregados plaquetários e como que a gente trabalharia, né, com eles. E hoje em dia, a forma que a gente mais tem trabalhado é a forma do PRF mesmo, tanto líquido, né, como a forma da membrana. E o artigo mostra aí um pouco, né, dessa evolução e de como a rede de fibrina, ela interfere no processo final e no tipo de membrana que a gente tem, né? Por isso que o PRP, que era utilizado muito atrás, ele acabou não tendo resultados tão satisfatórios como hoje em dia traz o PRF.
Por quê? Por ser uma rede de fibrina, né, num formato diferente e que deixava, então, essa membrana muito mais rígida, sem maleabilidade. Agora a gente tem uma membrana que ela é, ao mesmo tempo, extremamente maleável, flexível e esqueci a palavra, firme. Maior. Uma membrana forte, resistente. Eu queria lembrar, fugir essa palavra. Ela é resistente, mas ela é rígida, né? Então, isso é algo bem importante para a gente dentro da cirurgia. A gente, como eu comentei no dia da demonstração da cirurgia, a gente falou também, né, sobre utilizar em caso de comunicação com o seio maxilar, então colocar ali na cavidade para isolar a região do seio, depois você coloca um enxerto ósseo e finaliza com uma nova membrana, como essa que a gente colocou aqui. Então, tudo isso são várias possibilidades que a gente tem e que com certeza aumentam a nossa probabilidade de sucesso dentro dos casos, né, e a probabilidade de tratamento, né, de muitos casos que talvez a gente tivesse que indicar extração e hoje a gente consegue trabalhar de forma Vou levar aqui na Renata. né? Na Renata. Ok? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, né, que tenham aproveitado aí bastante o dia de hoje, esses momentos aí. A gente vai depois ainda discutir os outros 3 artigos dessa sequência que a gente viu, que a gente aí vai falar um pouquinho mais, né, do tipo, mais profundamente das células e tudo mais, então a gente também vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Acho que da forma como a gente trabalhou hoje à tarde, fica bom para a gente entender bem o conceito, né? A gente já tinha tido um conceito prévio, o artigo trouxe, né, elucidou para a gente. E se a gente olhar lá no artigo, tem um desenho bem claro disso que eu falei para você, Dalberto, na hora que você perguntou, né? Das fases. O desenho é bem o que acontece quando a gente faz, né, a centrifugação. Fica bem didático ali. E a gente viu aqui, né, na prática como é que a gente utilizaria tudo isso, tá?